Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoadas do Senhor, riqueza do Todo-Poderoso Deus, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em João capítulo 4, versículo de número 24. Mas antes, muito obrigado você que compartilha nossos vídeos. Sempre digo que terminou de assistir, compartilha. E você que curte também, iniciou o vídeo, para não esquecer, logo no princípio, já dá aquele gostei, aquela curtida para nós. E interage conosco aí, escrevendo. Diz para mim da onde você é, ok? Falou, pastor, estou assistindo o Café com Deus aqui de tal lugar, minha cidade tal, estado tal, correto? Me ajuda aí, gente. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ok? Muito fácil. Só clicar no link embaixo e clica, depois que você for direcionado para o YouTube, clica nas letras, lá na inscrever-se, ok? Vamos lá. O que é o Café com Deus, pastor? É uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família, ok? Vamos lá. João, Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 4, versículo 24, está escrito assim. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso aí. Gente, é impressionante, né? Adorar não significa ter grande voz. Ser adorador não é questão de talento. Ser adorador é aquele que é sincero, faz de coração. Deus conhece o coração da gente, o que se passa no nosso pensamento, né? O que se passa na intenção do nosso coração. Deus conhece. E é por isso que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, até porque Deus é espírito, né? Então, a gente precisa de adorá-lo em espírito. Quando a gente traz esse texto aqui, a gente lembra, claro, da mulher lá no poço, a mulher samaritana no poço, quando Jesus provoca um encontro com ela, sabendo que ela estaria ali, que ela chegaria ali naquele horário, melhor dizendo. Jesus chegou primeiro, dispensou os discípulos para ir à cidade, né? E aguardou a chegada da mulher. Quando ela chega para buscar água em pleno meio-dia, que não era normal buscar água nesse horário, madrugada é assim mesmo, não era normal buscar água naquele horário. As mulheres iam buscar água de tardinha, quando o sol se ia, havia sombra, né? Então, as mulheres iam para lá, mas ela não queria encontrar com as mulheres. O fato é esse, ela estava traumatizada de alguns casamentos, né? Ela teve 5 casamentos, 5 divórcios. Ela foi abandonada pelo marido, mandada embora, né? Que naquele tempo dava direito o homem da carta de divórcio para a mulher. Então, a mulher não poderia dar para ele, vamos tomar café. A mulher não poderia dar carta de divórcio, mas o homem sim, até porque naquele tempo a mulher era um zero à esquerda, não era considerada, né? Não era nem contada no censo. Quem valorizou a mulher foi Jesus. Primeiro colocando no seu ministério, depois, quando ele ressuscitou, ele apareceu primeiro para uma mulher, dando o privilégio a ela de anunciar, né, aos demais discípulos. Então, entende?
Quem valorizou a mulher? O Senhor, nosso Deus. Mas vamos lá. A mulher tem um diálogo com Jesus ali, Jesus pede água, né, provocando esse diálogo, pede água a ela e ela diz, como tu sendo judeu, me pede água a mim, samaritano, quem diz, vocês são tão orgulhosos, nem cumprimentam a gente, não conversam, vocês nem passam no nosso estado, vocês dão volta em outro estado para ir no nosso vizinho. Aí, mas Jesus disse para ela, se tu soubesse quem te pede água, né? Pediria, ele lhe daria água viva. Eu, Senhor, mas o poço é fundo. Tu não tem com que tirar água. Jesus está falando da água que é ele, água viva, né? Que jorra do interior. A água que a gente bebe nunca mais vai ter sede, né? Essa água aí que nós, claro, todos nós precisamos beber para o nosso corpo físico, senão morremos, né? Precisamos beber sempre, todos os dias, né? Mas a água, oh Jesus, a água que o Senhor estava oferecendo para ela era uma água viva, que era o próprio Cristo, o próprio Senhor se revelando a ela. E quando ela questiona, né? Porque os judeus ensinam que é em Jerusalém que se deve adorar lá no templo, e nós adoramos aqui no monte. Aí o Senhor diz, vem o tempo, é chegada a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, não importa se é lá, se é cá, onde for, estarão adorando em espírito e em verdade. Então é uma vida de adoração. Essa é a verdadeira adoração, quando ela é feita do nosso interior, quando nós entendemos quem Deus é, quando nós entendemos o propósito pelo qual Ele nos criou. Ele nos criou para o louvor da sua glória, para prestar adoração a Ele. Então veja bem, me vem à memória aqui, eu posso lembrar de alguns personagens como José, que cumpriu o propósito pelo qual ele foi criado. Quando você cumpre o propósito pelo qual você foi criado, você é adorador. Você glorifica a Deus. Eu já falei aqui, uma abelha, quando ela faz o mel, ela está glorificando a Deus. Uma formiga, quando está conduzindo uma folha para a sua casa lá, né, onde ela mora, junto com outros, ela está cumprindo o propósito pelo qual ela foi criada. Entende? Então, Daniel, por exemplo, é outro também, poderia citar aqui no capítulo 6 de Daniel, deixa eu lembrar aqui o versículo de número 3, né? Olha o que diz, olha que testemunha, ele era servo, ele era um escravo, que foi levado para a Babilônia. Poderia estar revoltado, porque tirou ele do seu convívio, do seu conforto, da sua nação, destruiu a sua nação, né? Sua parentela estava longe, os costumes dele, a comida, né? Tudo, enfim. Mas, olha só o que a Bíblia fala de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Está vendo? Aí que vem a inveja, né? Quando o rei desejou. E os demais perceberam que Daniel ia ser colocado como líder de todos eles. Irmãos, aí a coisa pegou, né? Mas é isso que eu quero que você entenda. O espírito de excelência estava em Daniel, porque ele era o quê? Adorador. Orava a Deus, glorificava o nome do Senhor. Ele estava ali como servo, ele foi o melhor servo. Quando você faz o melhor,
em tudo que você for constituído, você glorifica a Deus. E é inevitável, é uma das leis, né, da prosperidade dos judeus. É inevitável. Quem faz com excelência, que não se destaque, que não cresça, que não avance. Então, em tudo você precisa fazer com excelência. E quando você faz, que a Bíblia diz, quando você faz o bem aos homens, quando você serve aos homens, né, fazendo o melhor, o Pai é glorificado na sua vida. Deus é glorificado na sua vida. Amém? Então você faz para o homem, mas como quem quer agradar a Deus. E isso é adoração. Adoração não é só gesto, é ação. Né? Adoração é a atitude que se toma, né, de ser um adorador, de estar em comunhão com o Pai constantemente, glorificando o seu nome, exaltando a Ele. Amém? E cumprindo o propósito pelo qual você foi criado, que é o quê? Glorificar a Deus, adorar o Senhor em tudo. Você pode adorar a Deus, eu costumo dizer, falei esses dias pregando, onde preguei agora por último, não me lembro, em São Domingos. Eu disse lá, estava dizendo que a sua adoração pode começar na sua cama mesmo, deitado, antes de você dobrar o joelho para orar. Você acordou, primeira coisa, lembra Deus, lembra de Deus. Glorifica Ele, agradecendo a Ele, porque gratidão é adoração. Dizendo, Senhor, obrigado porque eu acordei. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela cama que eu tenho para dormir. Quantos dormem ou dormiram ao relento, ou debaixo de uma ponte ou de um viaduto, né? E em cima de um papelão, eu estou dormindo num colchão, olha só. E abrigado, porque, né, tem teto, tem paredes. Gente, há muitos motivos para agradecer e para glorificar Deus com a nossa gratidão. Gratidão é adoração. Ingratidão é mau caratismo. Pessoa ingrata com alguém que ajudou ela. Imagina Deus que fez tudo por nós. A Bíblia diz que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o próprio Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Deus para tudo. Então, pelo amor de Deus, me ajuda aí, gente. Entende? Você tem que conversar com o Senhor, engrandecer o seu santo nome, glorificar Ele, dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, que criou o universo, sustenta com a destra da sua mão. Como é tremendo isso. O equilíbrio ecológico, o equilíbrio da natureza. Há quem diga ainda a mãe natureza. A natureza, ela é criatura de Deus, foi criado por Deus. É criação, melhor dizendo. Né? Criação de Deus. Foi criado por Deus. Então, quem tem que ser glorificado é Deus. E tem gente que fala, a mãe natureza fez isso, fez aquilo, né? Olha como ela é maravilhosa. Não, aí você está adorando a natureza como que ela fosse um Deus, uma deusa. Não. É Deus que é o dono da natureza, Ele que criou todas as coisas, inclusive a natureza. Né? E ela tem o seu equilíbrio perfeito, porque Deus é quem controla tudo. Então, é motivo de glorificar Deus. Pelo dia, pela noite, pelo alimento, pelas roupas, pela família, pelo bem-estar, pelas bênçãos recebidas. Gente, glorifica Deus. Já levanta ligado com Deus. Às vezes você não tem muito tempo, né? O despertador, o relógio despertou em cima da hora e você precisa sair para trabalhar ou para estudar. Às vezes o dobrar do joelho vai ser muito curto, de uns 5 minutinhos, mas acordou, já começa a se ligar com Deus. Orou, maravilha. Depois você vai trabalhar,
vai na condução ligado com Deus, adorando Ele, glorificando Ele, bendizendo a Ele, agradecendo a Ele. Vai para o curso, para a faculdade, para a escola, o que for, né? A mesma coisa fazendo isso. Ande na rua fazendo isso, caminhe fazendo isso, exercite na academia, glorificando a Deus, exaltando o seu santo nome. Porque nós somos criados para isso, para o louvor da sua glória. E o que você tem feito? Você tem realmente cumprido o propósito pelo qual você foi criado? Que é bendizer a Deus em tudo, que é engrandecer o Senhor em tudo. Ou você tem esquecido? Às vezes, né, eu pregando lá, comentei sobre isso, às vezes a gente precisa passar por moenda para lembrar de Deus, para buscar o Senhor. Pelo amor de Deus, se a coisa está boa, continua buscando para que não piore. Porque senão, não é que Deus manda mal. Deus não manda mal para ninguém. Deus só manda o bem, as coisas boas, né? Ele nos ama, que é o nosso bem. Mas permite, ele podia livrar, ele diz, não, vou deixar. E ir o mal até ele, até ela, porque só quando vai o mal que ela me procura. Não é questão de que Deus não quer que você procure, não é isso. Mas Deus ama relacionamento, até porque Ele quer ter um relacionamento com você. Então, Ele vai permitir uma tribulação que poderia ter sido evitada se você está ligado com Deus mesmo quando você vence, quando alcança, quando conquista. Você vai lembrar sempre de adorar o Senhor, de bendizer, de entender que é Ele que fez todas essas coisas. Nunca achar que é o seu braço, a sua capacidade. Você vai dizer, Deus é o Senhor, se não fosse o Senhor, eu não conseguiria. Então, quando a coisa está fluindo, está boa, lembre-se disso, de engrandecer, glorificar Deus, porque você foi criado para isso, para o louvor da sua glória, da glória de Deus. Amém? E aí a coisa vai melhorar. Eu creio nisso. Por quê? Você terá relacionamento com Deus. Estará cumprindo o papel de adorador. É isso que o Senhor procura. Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Foi o versículo que nós lemos. Mas a hora vem, ou vem a hora, né? E já chegou o Senhor dizendo, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Quem? Os que adoram em espírito e em verdade. Quer dizer, com franqueza, com sinceridade, seja sincero com Deus. Não precisa ficar inventando palavras, principalmente quando você vai orar. Seja simples. O Senhor te conhece. Converse com Ele. Tenha relacionamento com Deus. Você vai ver como a sua vida vai melhorar. Gente, quem levanta já, ocupando a mente com as coisas de Deus, é inevitável que o dia seja ruim. O dia vai ser bom. É inevitável que o dia não seja bom. Vai acontecer maravilhas. Agora a pessoa levanta, não tem tempo para Deus, uma correria tremenda, aí entra num carro, põe a carona ou numa condução, está sentado com alguém, aí já está reclamando do patrão, reclamando da empresa, reclamando, né, se ele é patrão, dos funcionários, reclamando da situação. Ele está murmurando, porque reclamação é murmuração. E aí o que vai acontecer? O dia vai ser ruim. Como que a pessoa vai ter um dia bom se ela está numa situação assim? Ela está profetizando coisa ruim. Mas se ela estiver adorando a Deus, o dia vai ser bom. Que o Senhor te abençoe. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelas vidas que nos acompanham no Café com Deus. Dê graça, misericórdia, entendimento, sabedoria, transformando as suas vidas, porque o desejo do Senhor é que vivamos felizes, sejamos abençoados, em nome de Jesus. Esse é o propósito, sermos adoradores e com isso, Pai, nos realizarmos, porque cumprindo assim,
adoramos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Isso foi mais um Café com Deus. Senta o dedo aí